Tudo que morre alimenta o que vai nascer. Com isso, Deus venceu a morte e destruiu aquilo que mais nos faz sofrer. Na segunda carta do Apocalipse, Deus revela como a morte foi vencida por meio de uma mensagem simples a uma igreja simples e que estava debaixo de grande perseguição. As pessoas ali na cidade de Esmirna, os cristãos da igreja de Esmirna, igreja fundada pelo apóstolo João, estavam sofrendo debaixo da perseguição, a mesma perseguição que levou João para a ilha de Patmos, onde ele teve a visão do Apocalipse. E essa perseguição durou cerca de 10 anos, que é mais ou menos o tempo que o Senhor diz aqui nessa carta que duraria o sofrimento também dos cristãos ali na cidade de Esmirna. Ouça as palavras de perseverança do Senhor Jesus àquela igreja e de como a vida lhe seria dada mesmo diante da dor e da morte que eles viviam naquele tempo. Apocalipse 2, verso 8 diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem, nesse texto que nós encontramos é o Senhor Jesus falando de morte e vida o tempo todo para essa igreja. Não existe praticamente repreensão aqui a eles, mas existe sim uma mensagem de que eles deveriam perseverar e eles receberiam a vida. O texto começa dizendo que Jesus estava morto, mas viveu. Aqui, já logo de início, o paradoxo é apresentado. Que paradoxo é esse? Como é que é possível alguém que está morto viver? Como é possível, por exemplo, um ser humano sepultado viver? Como é possível uma árvore que morre viver? Como é possível uma flor que murcha e cai viver? A morte é o fim de todas as coisas. A morte murcha e destrói tudo aquilo que vivia antes dela chegar. Logo, o que Jesus está dizendo aqui é algo paradoxal para aqueles que ouviam. E ele continua dizendo que ele sabia da pobreza pela qual eles estavam passando. A perseguição, mas ele está dizendo, embora vocês sejam pobres, na verdade vocês são ricos. Mais uma vez o paradoxo continua, e ele menciona aqui as blasfêmias que eram lançadas contra os cristãos por parte daquela que Jesus chama de a sinagoga de Satanás. Ele mesmo explica que a sinagoga de Satanás, na cidade de Esmirna, era a sinagoga dos judeus. Judeus que, embora professassem crer em Deus, embora falassem de Deus, cantassem a Deus, diziam amar a Deus, no fundo eles falavam mal dos cristãos. Para Deus, sinagoga de Satanás não é o judaísmo em si. Isso não é um antissemitismo bíblico. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: todo mundo que diz amar a Deus, todo mundo que diz que glorifica a Deus, que adora a Deus, mas diante dos cristãos apresenta uma postura de ódio contra alguns cristãos, odeia a noiva de Cristo, vive de debates e brigas com outras pessoas que também são parte do povo de Deus, o que isto nos apresenta é simplesmente que essas pessoas são não uma sinagoga do Senhor, não o templo do Senhor, mas sinagoga de Satanás, porque é ele quem procura briga, é ele quem procura essas coisas que separam, dividem e destroem, ao invés de unir. Mas Jesus ele continua mandando a carta dizendo que não era para eles terem medo. O diabo estava para lançar em prisão alguns deles, eles ficariam 10 dias. Aqui é uma associação com a própria perseguição de João, que escreveu o Apocalipse, e muitos entendem que aquela perseguição que durou 10 anos é a perseguição da qual Jesus está falando aqui. E ele diz que aqueles que fossem fiéis até a morte receberiam a coroa da vida. Aqui o ponto e o foco de Jesus não está na perseverança em si, mas mais uma vez no contraste, no paradoxo, que é o conteúdo principal do início ao fim dessa carta. Ou seja, se vocês forem fiéis, e vocês serão, porque o meu Espírito está em vocês, até a morte, saibam o que vai acontecer após a morte. Vocês vão viver. E aqui o Senhor dá um nó na morte, que é aquilo que eu disse no início desse vídeo.
A morte, ela acaba alimentando aquilo que vai nascer. Se você parar para pensar na natureza, é isso que acontece o tempo todo. Quando uma árvore morre, ela alimenta a outra árvore que vai nascer. Quando uma planta morre, quando uma fruta morre, quando uma flor seca e cai na terra, você tira ela de lá? Não, você deixa, porque ela serve de alimento, adubo para outra planta que vai nascer. Se você tem uma colheita muito grande, mas você não consegue se alimentar daquela colheita, você usa aquilo que morreu para alimentar aquilo que vai nascer. Assim é a vida, assim é no mundo animal também. Quanto animais que morrem acabam alimentando outros animais que estão nascendo e que estão vivendo. Com isso, Deus deu um nó na morte, não permitindo que ela fosse o fim, mas o alimento do início. E Ele está dizendo aqui para eles, Jesus está dizendo para os cidadãos de Esmirna que na morte que eles poderiam vir a passar por meio dessa perseguição, no final eles encontrariam a vida. Aquela morte semearia a vida, alimentaria a vida. Logo, o último inimigo que todos nós temos que enfrentar não deve ser um inimigo temido pelos cristãos, porque nós sabemos que quando nós morrermos, aquilo na verdade só será um substrato, só será um alimento, só será um adubo para a vida que está preparada para nós do outro lado. No meio de toda aquela perseguição e sofrimento, os cristãos não tinham nada a temer. Jesus promete dar a eles a coroa da vida e que eles deveriam ser fiéis. Interessante que a cidade de Esmirna era considerada, naquele tempo no Império Romano, a cidade mais fiel, e eles se gabavam disso. Eles eram fiéis ao Império. Jesus está dizendo, sejam fiéis a mim. E outra coisa interessante é que a deusa da cidade, a deusa Cibele, ela era pintada nas moedas da cidade, da região, com uma coroa na cabeça. E mais do que isso, eles se gabavam tanto de si, os cidadãos de Esmirna, que no alto do Monte Pagos, ou Monte Patos, onde ficavam templos e outras construções, no alto daquele monte, em Esmirna, as construções formavam uma espécie de coroa, para que todos que a vissem de longe imaginassem aquela cidade parece uma cidade coroada. Aqui Jesus está dizendo, eu vou dar a coroa verdadeira para vocês, e não essa coroa mentirosa que os esmirnianos ou aqueles de Esmirna acreditam que possuem. Vocês possuirão, receberão a verdadeira coroa da vida eterna. Eu darei isso para vocês. Logo, não temam a perseguição. Não temam aquilo que possa estar acontecendo com vocês agora. O tempo que vocês estão vivendo é apenas uma peregrinação. Logo virá algo tão especial para vocês. Vocês que são fiéis, vocês que amam de verdade, vocês que não são a sinagoga de Satanás, vocês que não estão assentados no orgulho, mas vocês que humildemente me conhecem e me amam. Esperem, para vocês eu tenho a verdadeira vida reservada e logo ela chegará.